Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje eu estou aqui com a Claire para tratar de alguns temas bem, como é que eu posso dizer, Claire? Relevantes, eu acho. Relevantes Em voga. e que precisam ser debatidos e muito para quebrar alguns Exato. paradigmas, preconceitos. Então, Claire, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui hoje conosco, aqui na Vale TV, para estar conversando, para a gente estar te conhecendo mais. E eu já te aviso de antemão que esse é um programa que a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. Ótimo. Então, vamos começar pelo começo. Eu queria que tu falasse um pouquinho de quem é a Claire, antes de ser jornalista, youtuber, palestrante. Bom, a Claire, ela é filha da Clair, né, e do José Carlos. José Carlos, ele era né, na época quando eu era pequena, ele era pastor evangélico, só que ele faleceu com 37 anos, né, então deixou a minha mãe com 2 filhos pequenos e mais eu, né, na verdade deixou com duas crianças de 2 e 3 anos e eu tinha 11 na época, então ela teve que se virar e tal. E a partir daí já entra também a questão da mulher na nossa vida, né? Porque ela era o referencial de força que a gente tinha. E a partir disso que começou também a gente poder ver de que a gente era muito família e que a gente tinha que lutar por essa família, né? Independentemente do que acontecia, das barreiras que se tinha. Então a gente tinha muito que ficar transpondo essa barreira. Ela como mulher negra, viúva, na época, a gente está falando dos anos 80, né? Porque eu tenho 47 anos. Então era uma coisa muito complicada para ela, né? Sim. E hoje, com muitas dificuldades, com certeza. Nossa, isso, exato, porque ela nunca tinha trabalhado, né? Era uma pessoa que simplesmente se viu numa situação em que para ela foi uma situação bastante difícil de ter que criar 3 crianças, né? No mundo em no qual ela praticamente não conhecia fora da casa dela, né? Então, depois a gente morava em São Jerônimo, nós viemos para Novo Hamburgo e daí começa aquelas dificuldades que a gente tem, né? Que a gente tá, quando eu falo a gente tem, eu falo dentro de um recorte, né? De mulher, de pessoa negra, né? E tu querendo as oportunidades, as portas se fechando, né? Mas, apesar de tudo, é uma coisa que, graças a Deus, eu não posso reclamar, porque sempre eu tive muito apoio, né? Embora eu não tivesse dinheiro, apoio a gente tinha. Então, a questão é que ela sempre diz assim, não, tu vai estudar, tu vai fazer tuas coisas, enfim. E eu entrei muito tarde na faculdade, né? Eu entrei com 28 anos, digo muito tarde, se tu vai ter um parâmetro, né? Um parâmetro que hoje, geralmente, as pessoas... A maioria delas, né, fazem o ensino médio e já entram na faculdade. 17, 18 anos já estão lá. Exato, já estão lá. E eu entrei com 28 anos e me formei com 33, sendo a primeira pessoa negra da minha família a se formar, né? Me formei em jornalismo pela Unicinos. Eu acho que isso é importante a gente falar, né? Eu até comentei contigo antes dos bastidores, pela essa questão do marco, né? De ser a primeira da família. Eu também fui o primeiro da família, sabe? De mais de 20 primos de que estava fazendo uma faculdade. Eu comecei a fazer uma faculdade, né? Onde meu próprio irmão disse, mas é uma faculdade, vai levar quantos anos, são quantas cadeiras, tu nunca vai conseguir terminar. Exato. Eu escutei isso, eu disse, não, eu vou terminar. E isso me deu garra, força de vontade de fazer. Com isso, ele também fez o mesmo curso. Com isso, a minha irmã depois fez, eu tenho primos fazendo. Eu acho que isso é importante, né? Para dar aquele empurrão, o start, assim, de saber. Né? A minha irmã depois, hoje ela é pedagoga, né? Ela é professora de educação infantil também, ela tem 2 pós e tal. A minha mãe, ela quando ela ficou com 47 anos, ela voltou para a escola e ela foi fazendo ano a ano, fez a 6ª, 7ª, 8º, aí depois ela fez o supletivo do 2º grau, assim, né? Então, para ver como a questão da busca do conhecimento, ela não tem idade, né? A sociedade que impõe essa questão da idade que tu vai começar, que tu vai ter que casar, que tu vai ter que ter filhos, que tu vai ter... Enfim... E é uma geração preconceituosa, porque ontem mesmo aconteceu uma situação, não sei se tu viu, que eu escutei hoje de manhã vendo televisão, de um grupo de adolescentes sendo extremamente preconceituosa com uma aluna de 40 anos, Exatamente. Né? Dizendo que ela devia estar aposentada. Exatamente. É uma coisa assim, eram biomédicas, né? E que estavam dizendo que acho que ela ia fazer 45 anos dia 14 de março, então é relativamente jovem. E
E na verdade não existe a questão da idade quando tu realmente quer fazer alguma coisa. Enquanto tu tiver vontade de fazer aquilo, tu vai fazer, sabe? E a questão é que assim, ó, a gente demora muito tempo para ter essa maturidade, né? De que as coisas elas não estão presas ao tempo, elas estão presas de acordo com a tua vontade de querer seguir ou não alguma coisa. Então acho que nunca é tarde. Para nós que não temos toda aqueles busters da vida, assim, né? Aquela coisa assim, ah, meu pai pode bancar, minha mãe pode bancar. As coisas elas acontecem um pouquinho depois das outras, mas elas acontecem, né? Então eu fico muito honrada assim de saber que eu consegui fazer uma faculdade, que eu consegui depois passar no concurso público, né? Que hoje a minha atuação hoje ela é dentro do serviço público, né? Hoje eu sou secretária executiva do Conselho Tutelar aqui de Novo Hamburgo. E também estive muito tempo à frente da coordenação do Núcleo Municipal de Educação e Saúde Coletiva aqui de Novo Hamburgo. Então, são espaços que foram sendo conquistados de uma forma muito orgânica, mas ao mesmo tempo com bastante luta. Né? Porque são espaços que tu olha para o lado assim e tu não vê uma pessoa negra, ou tu não vê né, uma outra pessoa que... Porque, por exemplo, assim, o meu nicho, eu me formei em jornalismo, né? Então tu imagina estar formado em jornalismo, estando à frente do Núcleo Municipal de Educação e Saúde Coletiva, dentro de um nicho onde tem todo mundo da área da saúde, né? Eu era a única que não era e estava coordenando aquele grupo. Então, sempre é uma coisa bastante desafiadora, né? Sim. Mas a gente gosta de desafio. Que legal. E a tua opção por jornalismo foi por quê? Cara, eu adorava, assim, essa coisa do conhecer as pessoas, sabe? Fazer isso que a gente está fazendo agora, sabe? Saber que cada pessoa tem uma história. Exato. Não importa se algumas são um pouco mais famosas, outras não, né? Mas todo mundo tem a sua história. Então, isso era uma coisa, assim, que me incentivava bastante. E, quando eu entrei na faculdade, o único marco que a gente tinha de pessoa negra, na verdade, no meu caso eram 2, que era a Glória Maria e o Tim Lopes, né? Que era o jornalista investigativo que, infelizmente, acabou morrendo em função disso, né? Mas eram pouquíssimos. Acho que tem tem um também da Rede Globo. Sim. Dizer Nascimento ou não? Isso, tem. Nós temos vários hoje em dia, assim, que mas o marco, acho que já abriu muitas portas, foi a Glória Maria, né? Que infelizmente... Exatamente. Então, tanto que era engraçado, que as pessoas... Me incomodava, às vezes, quando as pessoas chegavam e diziam assim, ai, a nossa Glória Maria. Parecia, assim, que a gente tinha que estar atrás da sombra de uma outra pessoa. Eu demorei tempo para saber que não era tu estar atrás da sombra, era um referencial, né? Então, ele não quer apagar a tua história. Quer dizer que tu tem uma história, todo mundo tem uma história que é espelhada em alguma coisa, né? E a partir dela tu começa a criar os teus caminhos. Sim. Então, mas foi um estereótipo criado porque, para muitos, era a única, né, pessoa negra que estava lá, né? Exato. Hoje em dia, a gente vê que a mídia, eu como venho da área também da diversidade, que a gente vai analisando, agora tu vai ver as telenovelas, o Big Brother, que antigamente, né, acho que é a edição que eu até vi, que tem mais negros. Antigamente parecia que era um casal no máximo de negros, né? E assim, ó, eu que durante um tempo, assim, né, como tu me falaste ali que eu sou palestrante, e antes da pandemia eu fazia diversas palestras em questões do negro e o enfrentamento do racismo na mídia, né? E primeiro eu achava que eu não precisava assim, mas palestrante, tipo assim, quem é que vai querer me ouvir? Foi um convite de uma colega minha, negra, que me convidou para, ela assim, eu acho que vai ser legal, no Dia das Mulheres Negras, tu tá lá falando sobre uma coisa que tu conhece. Então... lugar de fala, né, que muitos falam. Isso, exatamente, dentro de um lugar de fala. E quando eu comecei a estudar essa questão do enfrentamento do racismo, é justamente isso. Esses referenciais, eles são muito pequenos. Tu citaste agora o Big Brother, e dentro desse estudo tinha, no Big Brother 2009, tu pega o casting, não tem um negro. E era uma coisa normal, sabe? Hoje as pessoas dizem assim, mas a Xuxa, as paquitas da Xuxa não podiam ter uma negra porque a Marlene Matos não queria que tivesse. Infelizmente, isso era uma norma, era algo normalizado. Hoje, eu fico muito feliz que as pessoas se escandalizam com isso. Que bom, né? Exato. Sabe? É algo que... Isso não estaria nem em pauta, né?
Hoje a gente sabe que se a Xuxa tivesse um programa no mesmo formato, jamais teria somente um tipo de meninas para que as outras tivessem que se espelhar, né? Então, hoje tem esses há um mercado para isso, né? Porque antigamente não tinha produtos cosméticos para as pessoas negras. Eu lembro, bonecas, né? Era só o mesmo padrão, né? Bonecas brancas, né? Exato. E eu vou dizer sempre, eu nunca tive uma boneca negra. A minha irmã hoje, ela tem uma Barbie negra que ela comprou, assim, depois de... Ela tá com 30 e poucos, então ela comprou depois de adulta, né? E é uma coisa que, pra mim, eu tinha uma Barbie que era a tal da Barbie Hair, assim, quem é um pouco mais... Né, um pouco mais velha já vai lembrar que era só a cabeça da Barbie, assim, porque e era uma coisa muito sarcástica ter só a cabeça da Barbie, sabe? Era eu achava que a Barbie ela não me representava, mas a cabeça dela sim, entendeu? Então eu achava assim, tipo, se eu quiser ter a Barbie, eu vou querer ter só a cabeça. E porque a gente não tinha essa questão de referencial. E ele vai se apagando, sabe? Ele vai se apagando principalmente na questão da mulher, sabe? Por exemplo, se hoje eu te perguntar quem é o primeiro negro, ou a primeira pessoa negra, vamos reformular essa questão. A primeira pessoa negra que tu lembra da mídia, por exemplo, assim, né? Que não estava fazendo uma questão de serviçal, que não estava entrando com estereótipo caricato, né? Aí as pessoas vão lá e elas vão puxar lá no Sebastian, da C&A, né? Que é o garoto propaganda da C&A, que realmente marcou por muito tempo isso. Só que antes dele teve uma menina, que era a Cíntia Raquel, que fazia o comercial do Tang. Então, e ela, na verdade, foi praticamente apagada da história porque ela era uma criança. E criança geralmente não é visto como raça, com esse recorte de raça, de gênero, né? Então ela saiu desse... E foi em 87 que ela começou com a questão dos comerciais do Tang, né? Protagonizando esses comerciais. Mas a gente só reconhece hoje o Sebastian, que claro, teve seu mérito, né? O Sebastian como um garoto propaganda que não estava... que conseguiu se afastar de todo o estereótipo que nós tínhamos na mídia, aquela coisa racista, né? Que era o serviçal, que era o blackface, que era o racismo recreativo, como a gente chama hoje, né? Então, vai se apagando de acordo com os recortes. Sim. Né? E como era para ti, né? Então, antes da pandemia, estar como um atuante nessas palestras, né? Porque, como tu falou, né? É interessante ter essa perspectiva. Será que as pessoas vão querer me ouvir? Eu acho que a gente tem, às vezes, isso, né? A gente estava num programa anterior que a gente trouxe a questão da síndrome da impostora, ou de a gente achar que não é capaz, né? E às vezes o óbvio não é, o óbvio às vezes é pra gente, não pro outro, né? E foi uma coisa assim muito, muito difícil, assim, porque eu fui convidada por uma colega minha, né, para poder estar lá no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, para poder conversar um pouco, porque eu tinha um canal no YouTube, tenho ainda, né? E uma das coisas que eu percebi é que as pessoas que estavam fazendo, que estavam no canal do YouTube, na verdade, que tinham um canal, as pessoas negras geralmente elas falavam sobre raça, sobre o recorte de raça. E eu acho isso muito importante no sentido em que o YouTube ele abre para que todos tenham voz, né? E fale do que quiser. Mas ao mesmo tempo eu percebi que eu, estando ali, eu não precisava também falar só sobre raça, né? Foi aí que eu comecei a falar sobre a questão do café, falar sobre outras coisas. Comecei falando sobre artesanato e depois eu fui indo para a questão do café. E eu via que a minha própria figura, sendo mulher negra, já era um ato político, né? Estando ali, eu já poderia dizer para as meninas, olha, vocês podem falar sobre o que vocês quiserem, inclusive sobre questões étnicas raciais, se vocês quiserem. Vocês não precisam só falar sobre maquiagem para mulher negra, sobre a questão das dificuldades, né, que se encontram na questão do preconceito, né? Não precisa fazer só esse recorte. Só a gente colocando, né, a nossa cara ali no YouTube, tu já está fazendo isso. Só que daí o que aconteceu? Eu comecei a estudar justamente isso, porque o meu diploma ele é jornalista com ênfase em multimeios. Então, comecei a dar uma estudada um pouco sobre isso e, de repente, assim, vira uma chavinha e pensa que o negro, na verdade, ele passou
de mercadoria a consumidor, né? E como é que se deu isso, né? Como é que a sociedade aceita isso? E isso se reflete muito na questão da mídia, né? Que ele vem enfim, desde que trouxeram os primeiros negros para o Brasil, a gente falando da questão brasileira mesmo, né? Até a gente ter um Big Brother com mais de 50% do elenco negro. Né? Isso tudo foi passando por diversas transformações. Então, e a grade da novela também é isso, né? Os apresentadores, as telenovelas, que digamos é a grande mercadoria da Globo, tá lá, os negros como protagonistas, né? Eu tô falando antes a questão da mídia, não sei se tu trouxe à tona, né? Mas eu lembro da Thaís Araújo, que hoje é uma das nossas principais atrizes, acho que se consolidou como protagonista. Eu acho que até na semana passada, retrasada, ela trouxe que ela sofreu muito preconceito na Globo, quando ela fez a primeira protagonista na TV. Isso, é uma coisa assim, ó, que é complicado, geralmente, quando a gente tinha... acho que a Djamila Ribeiro traz muita questão do preto único, né? Que as pessoas acham que a representatividade e a diversidade está no fato de tu pegar uma pessoa negra, uma pessoa LGBTQIA+, pegar uma pessoa com deficiência e colocar num certo espaço, né? Mas não, a questão ela é muito mais orgânica do que isso. Nós temos hoje mais de 50% da população que ela se encaixa na questão negro/pardo, né? Então, dentro de um colorismo, seriam pessoas negras. Né? A gente sabe que existe uma outra linha que diz, não, no Brasil tem bem menos negros do que se coloca, né? Mas vamos colocar negro/pardo mais de 50%. E isso não é visto na mídia, né? Hoje em dia, graças a esses movimentos, a essas pessoas que de repente disseram, não, olha, eu não quero falar sobre questão de raça, mas eu sei fazer um bolo. Então eu vou pro YouTube e vou fazer bolo, sabe? Eu não quero hoje falar sobre... Quer dizer, a pessoa, ela tem o direito dela falar sobre o que ela quiser. Né? Ela tem o direito de ela chegar e ela vai falar sobre livros, ela vai falar sobre fotografia, sobre bolo, né? Sim. Pode. Porque além de youtuber, tu tens um livro, né? Um e-book. Sim. Queria saber um pouco mais desse livro. Porque, na verdade, assim, e também a outra coisa, assim, eu sempre falo assim, não, eu não sou escritora, eu sou uma pessoa que escreveu um livro, né? Então, porque foi num momento, assim, de bastante inspiração que veio a partir de uma experiência minha, né? Que hoje eu faço tratamento, né? Psicológico, psiquiátrico, tudo, cuidando da saúde mental. Então, a gente vê que também tem um preconceito em relação a esse cuidado, né? Tu vai num psicólogo, tu vai num psiquiatra. E eu passei muito por isso também. Então, vamos botar aqui a questão... As pessoas dizem, é um pouco de vitimismo. Não é vitimismo, é uma questão que realmente as pessoas têm preconceito contra pessoas gordas, pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, né, pessoas que fazem tratamento na questão da saúde mental. E esse livro ele puxa um pouco disso, do preconceito que eu sofri, até mesmo no meu próprio ambiente de trabalho, né, que me surpreendeu muito, porque quando eu voltei, que eu tive uma questão de depressão, e quando eu voltei de uma internação, isso foi em 2012, quando eu voltei dessa internação, eu era a pessoa louca que voltou de uma internação, entendeu? Então, elas não viam aquilo como autocuidado, não viam aquilo como um referencial de que a pessoa realmente ela está se tratando, porque todo mundo precisa se autocuidar, né? E isso me surpreendeu na época, né? Então, esse romance, digamos assim, ele tem a psicofobia como plano de fundo, né? Que fala um pouco dessas angústias assim que eu acabei vivendo. E é engraçado porque esse livro surgiu no Wattpad, que é uma plataforma, na verdade é uma rede social, isso foi lá em 2014, 2015, que é uma rede social na qual tu escreve livro e tu vai escrevendo por capítulos, né? Tu vai escrevendo por capítulos, dali já surgiram alguns best-sellers, enfim, mas não é o caso. Nesse caso não é o caso. Mas nesse caso, tu vai escrevendo por capítulos. E eu vi que toda semana eu botava um capítulo e as pessoas iam se interessando, sabe? E aí o que vai acontecer? E elas comentavam os personagens como se realmente eles existissem, né? Mas eu acho que ela não deve ficar com ele, eu acho que ele não sei o que. E aquilo foi me dando mais incentivo para que eu pudesse escrever, continuar.
E depois, na época, acho que teve mais de 50 mil visualizações, assim, eu achei aquilo bacana, digo, então agora eu vou pegar, vou formar isso, fazer isso um livro e vou colocar na Amazon, né? Então, na época, eu tive vários, foi legal, assim, de venda, ficou em segundo lugar numa época. E uma pessoa que não é conhecida. Que bacana. Né? Uhum. Então, qual é o nome do livro pra gente? De Hoje Não Passa. De Hoje Não Passa. Isso, porque era um e-book, assim. E as pessoas conseguem encontrar ainda através da... Consegue na Amazon. Na Amazon. Porque o legal da Amazon é isso. Que assim como o YouTube, ele também te permite que tu não dependa de uma editora, né, que possa te publicar. Então, tu vai lá, tu coloca o teu e-book à venda, né, dentro de umas regras que eles têm, obviamente. E, de repente, ele pode estourar ou não, né? Deu coincidência que na época ele estourou e eu achei que isso era bacana. Daí o pessoal te pergunta assim, mas tu não vai escrever de novo? Eu ia te perguntar isso agora. Por enquanto não, eu disse, por enquanto eu vou deixar assim. Porque são fases, né? São fases, assim, a gente pode experimentar. Isso, a gente pode experimentar de tudo nessa vida, né? E ali eu acho que foi uma fase bem legal, assim. Então, agora eu tô numa outra vibe que é a questão, assim, até dos vídeos, mas eu acho que eu tô mais low profile, sabe? Assim, eu dei uma baixada porque é uma questão de autocuidado também, uma questão de opção, né? Com certeza. Porque, sabe? A gente vive numa sociedade extremamente acelerada, né? Exato. A gente estava conversando, tem um episódio do mês passado, que a Débora falou, né, que hoje em dia, até mesmo para a mulher, o tempo ósseo é extremamente criticado, né? Tu não se dá o direito de tu parar e relaxar, ler um livro, né? Parece que tá sempre produzindo alguma coisa. E as pessoas romantizam isso, né? Elas romantizam esse sacrifício. Eu entro às 8 da manhã e saio tal hora da noite, todos os dias. Como se isso te fizesse uma pessoa melhor, né? Como se isso te fizesse uma pessoa digna de respeito. Mas, na verdade, tu tá infringindo o teu próprio autorrespeito, né? Exato. E a gente tem que saber... E acho que no momento que a gente consegue saber lidar com isso, a gente consegue lidar com um autorrespeito, a gente consegue ser respeitado dentro de uma sociedade que é difícil a gente se impor, né? Dentro de recortes, assim. Nossa, eu tô falando isso, como é importante. Sabe o que eu lembrei agora? Do show do Justin Bieber. Que ele tava com problema. Exatamente. E que não teve o autorrespeito com ele próprio, né? A gravadora, os empresários, acho que colocaram ele lá, né? Para fazer um show que ele não tinha condições de fazer. Então, no momento em que tu não tem esse teu autorrespeito, tu não tem essa tua quebra de dizer assim, não, peraí, agora vai ser assim. Né? Até é engraçado porque onde eu trabalho hoje é um ambiente que às vezes o assunto é um pouco pesado, porque eu trabalho no conselho tutelar hoje, né? Não sou conselheira tutelar, mas inevitavelmente alguns casos respingam na gente, né? Sim. E é uma coisa assim que tu vê que as pessoas estão numa panela de pressão porque o trabalho deles é muito difícil, né? É um trabalho muito bem feito, porque no momento em que tiver uma falha, né, não é simplesmente uma falha, é a vida de uma pessoa, né? E quando essas pessoas elas começam a não se autorrespeitar, né, dentro do seu limite, isso vai extrapolar, sabe? Extrapola pra fora, assim, né? Sim. Então... E a gente está indo para os momentos finais do programa, né? Então eu gostaria que tu falasse com os nossos telespectadores, se quisesse deixar um recado aí. Então, o tempo é teu. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, é a questão de sempre se autorrespeitar, primeiro, né? Tu saber os teus limites, tu saber que as coisas elas não vão se resolver no grito, não é tu que vai ter que resolver tudo. Que a sociedade ela tá aí justamente para poder impor as regras, só que essas regras a gente não precisa aceitar, né? A gente, claro que tu tem um limite dentro da lei, tu tem um limite dentro das normas, mas tu pode viver um pouco sem esse peso, né? E justamente para que as outras pessoas também te olhem e vejam, poxa, né? É uma situação que bacana, às vezes quando tu é um referencial de uma pessoa que consegue se autorrespeitar e respeitar o próximo, né? Até ali mesmo no Conselho Tutelar eu vejo que existe isso, assim, dos colegas serem muito
terem muito respeito por aquilo que eles estão fazendo, né? E dentro disso eles terem um autorrespeito consigo mesmo. Então, que bacana isso. A gente, acho que a sociedade ela tá aí, mas a gente não precisa seguir essa coisa acelerada. Acho que a gente se autorrespeita e segue a vida, porque ela vai seguir de qualquer jeito. Buscar os seus próprios limites e seu próprio conhecimento, né? E Exato. saber dizer não também. Exato, principalmente isso. Que bacana, Claire. Então, te agradeço imensamente por ter aceito o convite, por estarmos aqui hoje Obrigada. com o programa Diversidade Sem Tabu. Então, esse foi o programa que eu trouxe aqui e eu acredito que a gente aprendeu muito com a Claire e desejo aí um até logo, sucesso nas tuas novas empreitadas. Se inscrever um livro, volte aqui para trazer pra gente. Obrigada. Estou te colocando na pressão. Mas é isso, né? E era isso. Diversidade Sem Tabu fica aí. Até o próximo programa. Abraço.